você sabe que 55% da população brasileira tem dor na coluna? Ah, é? Isso é uma estatística mesmo. E mais ou menos de 20 a 25% tem hérnias de disco. Só que desses 25%, uma grande parte não sabe que tem, porque ela ainda não está doendo, ela está oculta. E aí, quando você faz aquele excesso de pegar um peso, ou quando a gente fica mais gordinho, ou seja, a gente acaba tendo um excesso de peso corporal, então ela começa a ficar incomodando. A hérnia, o que que é? Nós temos entre... Vou pedir para a Dani mostrar aqui para o nosso telespectador. Isso, ela vai colocar bem mais pertinho aqui assim. Nós temos a coluna vertebral, que é formada por vértebras. Nós temos 33 vértebras. Só que entre uma vértebra e outra tem um disco intervertebral. É o nosso amortecedor. Certo. E esse amortecedor para proteger e para não causar o impacto. Nós temos então um disco para cada vértebra, entre uma vértebra e outra. Só que lá dentro tem um núcleo que é um gel, uma gelatina. E a hérnia o que que é? Quando a gente acaba exagerando as nossas atividades posturais, a gente exagera o peso ou faz algum tipo de exagero profissional sobre a nossa coluna, o que que acontece? Aquele gelzinho vai para fora. E isso chama-se hérnia do disco. Por isso que é hérnia do disco intervertebral. Então aqui a gente está mostrando esse vermelhinho aqui, ó. Se eu conseguir deixar um pouco mais claro, tem esse vermelhinho que é a hérnia saindo e exatamente pegando o que? Um nervo. Por isso que a hérnia gera tanta dor, porque ela pega um nervo que está saindo da coluna e vai para a perna, por exemplo. Aí dói. Mas dói muito, porque aí você tem uma dor irradiada para as pernas. E isso é muito comum. Pode ser que a dor não irradie diretamente lá para o final da perna, mas ela pode irradiar para a região glútea, para a região da trás do joelho e pode chegar até lá nos pés. E algumas pessoas, além da dor, ela tem a falta de movimento, porque de tanto pinçar do nervo, esse músculo fica mais fraco. Então tem gente que está em fase de crise e a perna fica arrastando até, porque são casos que são mais graves. Então a hérnia de disco é uma consequência do envelhecimento precoce do disco intervertebral. Pode ser que seja só em uma altura, por exemplo, em uma vértebra da região lombar. Pode ser que seja uma vértebra da região cervical. Mas existem algumas profissões que fazem com que aquele indivíduo envelheça de uma forma mais precoce todas as vértebras da região lombar. Então, cada caso é um caso a ser avaliado, mas no geral uma hérnia de disco é isso. Por isso que a gente olha assim, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho 2, 3. Exatamente, porque eu posso ter, dependendo do histórico dele. Normalmente o histórico vem com sobrecargas profissionais, que é muito comum, principalmente as pessoas que carregam peso, e dentro do histórico você tem donas de casa que acabam tendo que carregar peso ao longo de sua história, né? Caminhoneiros, pessoas que de uma certa forma trabalham com peso, né? Eu fui numa marmoraria esses dias, eles transportam muito peso e isso tem uma sobrecarga na coluna vertebral. Ou pessoas que trabalham sentadas durante muito tempo. Sentadas porque a posição sentada gera muita pressão sobre a coluna vertebral. E isso ao longo de um determinado tempo pode provocar esse desgaste do disco intervertebral. Por isso que acaba sendo tão comum. E outra coisa, a coluna vertebral é de grande mobilidade. Sem ela a gente não teria a nossa mobilidade corporal que nós temos. Só que nós temos aí um problema. Essa grande mobilidade acaba sobrecarregando justamente esses amortecedores.
Por isso que acaba tendo envelhecimento precoce e o aparecimento das hérnias. Professor, então esse seria o grupo de risco? Pessoas que trabalham carregando peso, que ficam muito tempo sentadas? Exatamente. Que tem sobrecarga de peso corporal, né? Quem tem sobrepeso e obesidade também tem um grande risco de ter a hérnia de disco. E não só a hérnia, você também pode ter aquela artrose associada. Existem pessoas que têm, além da hérnia, ainda tem o desgaste da cartilagem que recobre aquela coluna. Então o indivíduo ainda tem a artrose, que é o desgaste da coluna, e mais o do disco intervertebral. Então os fatores de risco são todos relacionados à sobrecarga de movimento, às sobrecargas posturais pelo sobrepeso ou pela obesidade, e o tipo de trabalho que desenvolve, né? Nós fizemos uma avaliação ano passado de 3 lojas de calçados no município. E algumas já tinham um histórico de hérnia. Porque sobe e desce degraus para buscar os calçados, né? Você, por exemplo, às vezes para atender um cliente, você traz 5, 6, 7 caixas. Verdade. E aí você tem uma sobrecarga relacionada à parte laboral. Mas quase todos os nossos pacientes da clínica escola de fisioterapia são por alguma sobrecarga, quer seja da história pessoal dele ou profissional, e também relacionado à história familiar. Genética tem a ver? Se meu pai e minha mãe teve hérnia de disco, eu posso ter uma tendência? Tem a ver. E aí o cuidado é sempre importante. Pai e mãe com artrose, pai e mãe com hérnia de disco, a gente tem que imaginar que eu posso ter essa predisposição. Se eu tiver o histórico deles, provavelmente eu terei. Se eu vi que esse histórico acontece, por que não eu prevenir já? Então existe esse cuidado, e todos nós na clínica escola, quando vem um paciente de artrose, eu quero saber como é que está a vida do filho, como é que está a vida do neto, porque às vezes, inclusive, nós chamamos essas pessoas para orientá-las, para elas não terem o mesmo caminho que um avô ou que um pai ou a mãe tiveram. Perfeito. E tratamento, professor? Tenho hérnia de disco. E aí, a partir daí, qual que é o tratamento? Nós temos, primeiro assim, as linhas medicamentosas, elas são necessárias principalmente para cuidar da dor e da inflamação, mas não resolvem a mecânica da coluna. E é aí que vem a importância da fisioterapia. A fisioterapia, ela é uma área que gera não só a analgesia, mas vai fazer a correção postural e vai fazer com que aquela hérnia também ela regrida um pouco dentro da sua posição. Como nós mostramos aqui, a hérnia não é o extravasamento daquele líquido, a fisioterapia consegue fazer com as suas técnicas o retorno daquele líquido na região da coluna. Só que só isso não funciona totalmente. Então nós ensinamos o indivíduo como sentar adequadamente, como deitar adequadamente, como fazer a sua atividade laboral, né, o profissional, sem que haja sobrecarga da coluna. Nós vamos fazer uma reeducação postural. Isso é muito importante porque ele continua tendo a atividade física, atividade laboral, atividade profissional dele, mas com os cuidados para não gerar maior desgaste da coluna. Essa é uma área da ergonomia. Agora, nós pensamos que a clínica também tem que fazer com que ele tenha o fortalecimento dos músculos. Fortalecimento dos músculos para ter uma boa postura corporal. Para não pesar, né? E posterior a essa fase, aí nós encaminhamos ele para a academia, que antigamente era impensado, né? Eu levar alguém que tinha uma hérnia de disco para uma academia. A gente achava que não podia mais fazer exercício, tinha que ficar quietinho. Pelo contrário. Então hoje já, aí nós levamos para o pessoal da educação física, dentro das academias. Uma técnica muito interessante que ajuda realmente a fazer a reabilitação é o Pilates. Olha, bacana. Né? Quando o indivíduo ele precisa perder peso, nós indicamos a hidroginástica, a natação, por exemplo, porque não gera sobrecarga de peso, e ele que tem um certo peso corporal a mais precisa tirar isso. E uma outra área muito interessante para correção postural é a bike. Ah, é? Nós usamos muito a bike, porque como não gera sobrecarga de peso, a gente também incentiva que ele faça essa queima calórica por meio da bike. Agora, os cuidados gerais,
Porque quando a gente fala de tratamento, a gente tem que falar alguma coisa a longo prazo, né? Então ele vai aprender a fazer os alongamentos em casa, ele vai aprender a ter os cuidados gerais. Então, as duas profissões que mais se envolvem com o tratamento, além da medicina, que vai cuidar da parte medicamentosa e inflamatória, fisioterapia e a educação física.